Fala aí, galera da Pré, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula aí de matemática. E hoje a gente vai dar continuidade aí no assunto que a gente estava falando na última quinta-feira sobre logaritmos, beleza? Hoje a gente vai estar estudando aí o capítulo 4, então, do nosso curso de logaritmos. E a gente vai estar estudando aí a função logarítmica. Tá bom? Então, na aula passada a gente estudou aí o que era o logaritmo, né? A gente tinha lá que se você tem um a elevado a x e isso aqui é igual a y, você também pode reescrever isso aqui na forma de logaritmo, né? Então, você pode falar que o log de y na base a é igual a x. Isso aqui são coisas equivalentes, né? Então, na aula de hoje, a gente vai estar estudando aí a função logarítmica. Bom, a gente viu, primeiro de tudo, que o nosso a ele tem que ser um número positivo e diferente de 1, né? Porque se o nosso a ele é um número negativo, quando você elevar ele a alguma coisa, o y ele vai começar a apresentar um caráter meio oscilatório, né? Tipo assim, pega aí, por exemplo, o -1. O -1, se você eleva a uma potência, a um expoente ímpar, ele fica negativo. E se você eleva ele a um expoente par, ele fica positivo, né? Então, o y fica trocando positivo, negativo, conforme você varia aqui o seu x. Então, a gente não vai estar trabalhando com bases negativas. As nossas bases, elas são só positivas. A nossa base também não vai ser zero, porque zero elevado a qualquer coisa sempre daria zero. Não é do nosso interesse estudar uma coisa constante. E a nossa base também tem que ser diferente de 1, porque não é do nosso interesse estudar, como eu disse, uma coisa constante. 1 elevado a qualquer coisa daria sempre 1. Então, a gente quer estudar aqui, ó, bases positivas e diferentes de 1, tá bom? Então, tá aqui a restrição do A. Aí, a gente vai definir, então, uma função com domínio dado por... O domínio aqui vai ser dado por números positivos e diferentes de 0. E o contradomínio vai ser dado pelos reais. E aí, a gente vai ter a nossa função f de x é igual a log de x na base a, tá bom? Então, a gente fala que isso aqui que é a função logarítmica. Então, a gente pegou o log e colocou ele em forma de função. Então, o domínio aqui, pessoal, ó, esse domínio aqui, ele está restringindo aí os valores que a gente pode colocar nesse x, tá bom? Não queremos colocar valores negativos aqui nesse x, tá bom? Porque isso aqui, pessoal, ó, como a gente tem uma base que ela é maior que 0 e diferente de 1, se você pegar aí sua base positiva e elevar ela a qualquer coisa, sempre vai dar positivo, tá bom? Reparem que aqui esse y aqui, ó, ele representa esse x, tá bom? Então, se você colocar coisas negativas aqui, por exemplo, ó, log de -4 na base 2 é igual a x. Você quer descobrir aí o número que você vai elevar o 2 para dar -4. Então, esse número ele não vai existir nos reais. Estão vendo? Então, o nosso domínio aqui no x só pode ir coisas positivas e diferentes de 0, tá bom? Porque se você colocar 0 aqui também, ó,
2 elevado a que número que dá zero? Tá? Nenhum número o 2 elevado a ele vai dar zero, tá bom? Por isso que no nosso domínio aqui, a gente vai tirar os negativos e a gente também vai tirar o zero. E então a gente vai ter as nossas duas condições, né? A primeira condição é que o A tem que ser maior que zero e diferente de 1. E a segunda condição, então, é que o X tem que ser maior que zero. Ó, isso aqui está representado no domínio, tá bom? Exemplos de funções logarítmicas aí. F de x é igual a log de x na base 2. Ou f de x é igual log x. Né? Quando a gente não coloca nada, é o log 10. Ou f de x é igual a ln de x. ln sendo aí o logaritmo natural, o log na base e, que é o número de Euler, dado aí por 2,7 aproximadamente. Beleza? Bom, então essa daqui é a função que a gente definiu e que a gente vai estudar na aula de hoje. Agora, vamos dar uma olhadinha nas propriedades dessa função. Propriedades. A primeira coisa que a gente tem que apontar aqui, pessoal, é o seguinte. Se você pegar essa função aqui logarítmica, né, com domínio dos reais positivos para os reais, em que f de x é igual a log de x na base a, e se você pegar essa outra função aqui, g, que vai dos reais para os reais positivos asteriscos, né, ou seja, o contradomínio aqui é igual ao domínio aqui, o contradomínio aqui é igual ao domínio aqui. E você pegar a função g tal que a g é a elevado a x, beleza? Então aqui você tem a função logarítmica e aqui você tem a função exponencial, tá bom? Essas duas funções aqui. Se você compor essa função com essa, se você fizer assim, ó, f de g de x, vai ficar log de a elevado a x na base a, né? Aí a gente viu lá na propriedade do logaritmo que se o seu valor que está aqui dentro está elevado a uma potência, você pode descer ele do log, né, e colocar ele na forma de multiplicação. Então isso aqui vai ser log de a na base a. Log de a na base a é 1, então você chega em x. Então f de g de x é x. Ou seja, você compôs a f com a g e você voltou no seu valor, tá? Se você compor agora a g com a f, você vai ter a elevado a log de a de x. E a gente viu que quando a gente tinha a elevado a log de a de x, isso aqui era igual a x, pela propriedade de logaritmo. Então, a f bola g e a g bola f dão x, né? Isso significa que uma função está neutralizando a outra quando você compõe elas. E o que isso diz para a gente, então? Isso diz para a gente que a função logarítmica e a função exponencial, elas são funções inversas uma da outra, tá bom? Então, essa que é a conclusão dessa primeira propriedade. A função logarítmica, que eu vou falar aqui FL, né? É a inversa da função exponencial. Tudo bem? F e G aqui, então, seriam inversas. E essa daí é a primeira propriedade. Vamos dar uma olhadinha agora se essa função logarítmica, se ela é crescente ou se ela é decrescente, tá? Vamos pegar aqui, então, o log de x na base 2, por exemplo. O log de x na base 2 vai dar um valor y, né? Que a gente pode reescrever como 2 elevado a y igual a x. Se você aumenta o seu x aqui, ó, o que você tem que fazer com o y? Você tem que aumentar, né?
Porque, por exemplo, se você pegar aí o x2, 4, 8, 16, 32, o y vai ter que ser cada vez maior para acompanhar o x. Isso aqui está dizendo para a gente que quando a base é 2, quanto maior o seu x, maior o seu y. Ou seja, quando a base é 2, a função ela é crescente, tá? Agora vamos pensar aqui na base meio, né? Então eu vou ter aqui meio elevado a y é igual a x. Se eu começar a aumentar o valor do meu x, né, por exemplo, 2, 4, 8, 16, esse y aqui, ele vai ter que ficar cada vez menor, justamente porque essa base, ela é menor que 1. Se eu começar a aumentar o valor do meu y, se eu começar a colocar expoentes cada vez maiores, o meu x vai ficar cada vez menor, porque eu estou pegando meio, multiplicando por meio, multiplicando por meio. Então, o x e o y aqui, quando a base é meio, eles apresentam comportamento contrário. Se eu aumento o x, ou seja, se eu caminho para a direita, o meu y diminui, a minha função cai. Então, aqui em cima, a gente teria um exemplo de uma função logarítmica crescente, porque quanto maior o x, maior o y. E aqui a gente teria aí um exemplo de uma função logarítmica decrescente, porque quanto maior o x, menor o y, tá bom? Generalizando isso, a gente vai dizer o seguinte, que se o f de x é log de x na base a, se o a é maior que 1, a função ela vai apresentar comportamento crescente. E se o nosso a ele for um número entre 1 e 0, a função vai apresentar comportamento decrescente. Beleza, galera? Justamente por causa disso, tá bom? Se a sua base é maior que 1, conforme você vai colocando mais expoente nela, a sua potência vai ficar cada vez maior. O que não acontece quando a sua base está entre 0 e 1. Porque se você vai aumentando o y, o x vai ficando cada vez menor, né? O resultado disso aqui vai diminuindo cada vez mais. Então, a função logaritmo apresenta esses dois tipos de comportamento, dependendo aí da base que você usa. Tudo bem? Beleza. Então, essas daí são as duas propriedades que a função logarítmica mostra, né? Conforme a gente vai testando ela. Vamos aqui para algumas observações. Observação 1. Se o seu A é maior que 1, e você pegar dois números aí, um alfa maior que um beta, certo? Isso aqui vai implicar que o log de alfa na base A é maior que o log de beta na base A. Beleza? Exemplo. Se eu pegar aqui o 4, que é maior que o 2, então o log de 2 de 4 na base 2 vai ser maior que o log de 2 na base 2, tá? Porque eu tô pegando uma base aqui, ó, maior que 1. O log de 4 na base 2 seria 2, e o log de 2 na base 2 seria 1. Então, a gente tem que 2 é maior que 1, beleza? Isso aqui acontece porque a nossa base é maior que 1. Então, um número é maior que o outro, implica que esse log é maior que esse, tá? Se a base for maior que 1. Se a nossa base for um número entre 0 e 1, agora, né? Não é isso que vai acontecer, ó. Se você pegar aqui um alfa que é maior que um beta, o log desse alfa na base A vai ser menor que o log do beta na base A, tá? Por exemplo, se você pega aqui o 4, que é maior que o 2, e aplica o logaritmo na base meio, por exemplo, você vai ter aqui log de meio de 4 na base meio, e você vai ter aqui log de 2 na base meio.
Log de 2 na base meio é menos 1. E log de 4 na base meio é menos 2. Então, esse cara, ele é menor que esse. Tá vendo? Justamente porque a gente pegou uma desigualdade e aplicou dos dois lados logaritmo de base entre 0 e 1. Aí o sinal da desigualdade teve que trocar, tá bom? Aqui a gente tinha uma desigualdade, a gente aplicou log dos dois lados e a desigualdade manteve o sinal justamente porque o log que a gente aplicou possuía base maior que 1, tá? Então, isso daqui, ó, é um comportamento aí que a sua função logarítmica tem, tá bom? Bom, vamos para a próxima observação aqui. Nessa próxima observação, que vai ser a observação 3, eu vou pegar aqui um A maior que 1. Beleza? E eu vou pegar um X que está entre 1 e 0. Então, se o meu X ele é menor que 1 e a minha base é maior que 1, se eu aplicar log dos dois lados aqui, eu não preciso inverter o sinal da desigualdade. Aí eu vou ter aqui log de x na base A é menor que log de 1 na base A. Só que log de 1 na base A, ó, que número A precisa ser elevado para dar 1? 0. Tá bom? E daí a gente chega à conclusão aqui, ó, que se a sua base é maior que 1, e você pegar aí um número que está entre 0 e 1, o log vai ser negativo. Tá? Querem ver um exemplo? Ó, log de 0,25 na base 2. Tá bom? Então, você vai ter que pegar o seu 2 e elevar ele a alguma coisa para dar 0,25. Isso aqui que você vai elevar o seu 2, né? Ó, log de 0,25 na base 2 vai te dar um y. Esse y ele vai ter que ser negativo. Porque você vai pegar o seu 2, você vai inverter ele e começar a fazer potenciações em cima, tá? Então, como isso aqui é um número que está entre 0 e 1, e o nosso 2 é uma base maior que 1, a gente tem aqui que esse logaritmo ele é menor que 0, tá? 2 elevado a y igual a 0,25, ó, 0,25 é 1/4. Então, o y, pessoal, ele vai ter que ser menos 2. Tá vendo? Porque aí esse menos aqui faz o número se inverter. E aí você aplica potência nele. Aí fica menos meio ao quadrado, que fica 1/4. Fica meio ao quadrado, que dá 1/4. Beleza? Então, a gente consegue descobrir o sinal do logaritmo analisando o número e a base. Tá? E a gente pode fazer a mesma coisa para quando o A está entre 0 e 1. Né? Se o seu A está entre 0 e 1, e você vai pegar aí um número que está entre 0 e 1, o que, que vai acontecer? Ó, se o seu x ele é menor que 1, e você vai aplicar log dos dois lados, só que como a base do seu log é um número entre 0 e 1, a desigualdade vai trocar. E aí você vai chegar nisso aqui. Log de 1 na base A é 0. E aí você tem que o log de x na base A é maior que 0. Ou seja, a gente encontrou o resultado contrário, né? Trocando aí o intervalo da base, ó. Tá bom? Exemplo disso aqui, ó. Log de 0,5 de 0,25 na base 5, né? Então, pro 5 se tornar 0,25, você precisa elevar ele ao quadrado. Então, esse log aqui vai ser 2. Esse log aqui vai ser um número maior que 0. Justamente porque tanto a sua base quanto o
o seu logaritmando, eles estão entre 0 e 1, tá bom? E aí você tem isso. E eu não coloquei aqui, né? Mas, ó, se o x está entre 0 e 1, né? Você vai ter, então, que o seu logaritmo vai ser negativo. Se o seu x é maior que 1, obviamente você vai ter que o seu logaritmo é positivo, tá bom? Eu não coloquei essa segunda linha aqui, ó, mas tô colocando agora para vocês entenderem, ó. Então, isso aqui é para base maior que 1, tá? Se a base é maior que 1, logaritmando maior que 1 dá logaritmo positivo, logaritmando entre 0 e 1 dá logaritmo negativo. E aqui o contrário, beleza? Aqui, se você pegar um x maior que 1, o seu log de x na base A vai ser menor que 0. Beleza? Por exemplo, né? Log de 4 na base meio. Olha lá. Que número que você tem que levar ao meio para dar 4? Você tem que levar menos 2, né? Olha lá. Aí o seu log seria menos 2, que é negativo. Beleza? Então, essas daí são as observações. Bom, vamos falar aqui sobre imagem. A gente já sabe que a função logarítmica ela é inverso da função exponencial, né? Então, aqui, essa função g aqui, essas duas são um inverso da outra, né? Então, dado que uma é inverso da outra, a gente tem que as duas aqui, elas são bijetoras, né? Então, quem que é o... Ó, a exponencial tem domínio nos reais e contradomínio nos reais positivos diferentes de zero, né? Opa, essa daqui é a g. E a logarítmica é o contrário. Beleza? Então, como a gente já viu que uma é o inverso da outra, significa que a logarítmica é bijetora. E se o contradomínio dela é os reais, né? E ela é bijetora, se ela é bijetora, ela também é sobrejetora. Então, a imagem vai ser igual ao contradomínio dela. Então, a gente tem aqui que a imagem de f, que seria a nossa função logarítmica, é igual ao contradomínio, que é igual aos reais, tá bom? E então a gente já consegue entender que a imagem dela vai ser dada pelos números reais, ou seja, ela vai cobrir todo o eixo y, né, com a sua curva. E agora a gente vai partir para o gráfico. Bom, então vamos dar uma pensadinha aqui a respeito do gráfico da função logarítmica, né? O domínio, pessoal, é dado pelos reais positivos asterisco. Ou seja, o gráfico está todo contido à direita do eixo y. Então, o gráfico ele vai estar nessa região, que é a região onde a gente tem o nosso domínio positivo. Tá bom? Aí, se eu falar que o meu x... Não, melhor, ó. Se eu falar aqui que o log de x na base A é 0, eu tenho aqui imediatamente que o meu x é 1. Ou seja, essa função aqui, ela vai estar cortando o eixo x no ponto 1. Então, a gente espera que a função passe aqui, ó. Ela tem que passar nesse ponto, ó, x1, y0. Tá, ó. x1, y0. Ela vai passar aqui, ela tá desse lado, tá bom? Aí, se o a é maior que 1, ela é crescente. Se o a tá entre 0 e 1, ela é decrescente, né?
E essa função, ela vai ser simétrica à função exponencial em relação à reta y é igual a x, tá? Então, essa daqui é a reta y igual a x, tudo bem? E a minha função exponencial, ela é assim, ó, por exemplo. Então, qual que é o comportamento que você espera que a função logarítmica tenha, ó? Você espera que ela tenha um comportamento assim, né? Que elas têm que ser simétricas, ó, nesse eixo, tá bom? E então eu vou fazer aqui os gráficos delas, ó, dos dois tipos, né? Então, esse primeiro gráfico aqui, ele é para quando o nosso A, ele é maior que 1. Quando A é maior que 1, ó, a função exponencial, que eu vou desenhar aqui de roxinho, essa daqui é a elevado a x, ó, quando A é maior que 1. Então, se essa daqui é a função exponencial, a função logarítmica vai ser essa aqui. Ó, ela está passando aqui no 1, 0, e ela vai ser a log de x na base A, com A maior que 1. Esse é o primeiro gráfico que a gente tem. Tudo bem? E esse gráfico ele não passa lá para os negativos, não. Ó. Ele desce até o infinito e vai se aproximando aí do nosso eixo, mas ele nunca cruza. Tá? E o outro gráfico que a gente tem, ó, vou fazer aqui maior, ó. Então, o próximo gráfico que a gente tem é quando o nosso A ele está entre 0 e 1, né? E aí você desenha aqui a bissetriz dos quadrantes. Vou desenhar aqui uma função exponencial, ó. Essa função exponencial aqui é a função exponencial com base entre 0 e 1. E aí eu vou desenhar a minha função logarítmica. Tá? Esse ponto que elas se cruzam aqui, ó, é o ponto que o log de x na base A é igual a A elevado a x. Beleza? E essa interseção aqui desses dois gráficos, como ela acontece na bissetriz aqui, ó, y é igual a x, você pode dizer que isso aqui vai ser igual a x, tá? Aí esse ponto aí vai depender da sua base, vai depender do gráfico que você está trabalhando, beleza? Bom, agora a gente vai desenhar aí dois gráficos, tá? O primeiro gráfico que a gente vai desenhar é o gráfico do log de x na base 2. Vou pegar outra canetinha aqui, ó. E a gente vai desenhar esse gráfico, então, usando números, né? Usando pares ordenados. Eu vou pegar aqui alguns y's, né? Vou pegar aqui y menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Então, 2 elevado a menos 2 vai dar o nosso x, que vai ser 1/4. 2 elevado a menos 1 vai dar o nosso x, que vai ser meio. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Então, a gente vai colocar esses pares ordenados no gráfico, ó. Então, x1, y0. x2, y1. x4, y2. x meio, y menos 1, ó. E x1/4, y menos 2. Aí vai formar esse gráfico aqui. Opa. Estão vendo, ó? E se a gente desenhar o gráfico do log de x na base meio, né? Vamos fazer a mesma tabelinha. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, meio elevado a menos 2 vai dar 4. Meio elevado a menos 1, 2. Meio elevado a 0, 1. Meio elevado a 1, meio. E meio ao quadrado, 1/4. Então, se eu vou desenhar esse gráfico aí, para x4 vai dar menos 2. Para x2 vai dar menos 1. Para x1 vai dar 0.
para x meio vai dar 1, para x 1/4 vai dar 4, e aí a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Tudo bem? Tá vendo? Ó, os gráficos eles estão contidos na direita aqui, ó. Eles não vão para lá, justamente porque o nosso domínio não contempla os x's negativos. Tá bom? Bom, galera, agora, visto isso, a gente vai fazer um exercício aqui. E o exercício diz o seguinte, ó. Determine o domínio mais amplo dessa função. Tá? Essa é a nossa missão. Se a gente pegar aqui essa função, ó, log de y na base a gente sabe que só podemos colocar y's aqui positivos e diferentes de 0, ó. Não é? Porque isso aqui que vai entrar o domínio dessa função, o y maior que 0. Só que aqui, ó, o y é nosso logaritmando, né? Só que aqui o nosso logaritmando é x² menos 4. Então, o domínio dessa função, ele vai ser restringido, ó, por isso. X² menos 4 tem que ser maior que 0. Então, os valores de x que respeitam isso aqui podem ser jogados na função. Então, vão fazer parte do domínio. Então, se você quer determinar o domínio mais amplo disso aqui, você vai pegar seu logaritmando e vai falar que ele tem que ser maior que 0, tá? Isso aqui é uma inequação de segundo grau. A gente já aprendeu a resolver isso, né? A solução dessa inequação é dada por x maior que 2 ou x menor que menos 2. Então, o domínio mais amplo dessa função seria dado, então, por x pertence aos reais, tal que o x é maior que 2 ou o x é menor que menos 2. Beleza? Então, esse daí era o primeiro exercício que a gente tinha para fazer. O próximo exercício é igual, tá? Só que a gente quer determinar agora o domínio dessa função, ó. Log de x mais 1 2x² menos 5x mais 2 na base x mais 1, tá? Então, queremos descobrir aqui todos os valores de x que a gente pode colocar, né? Então, a primeira coisa, ó, se vocês quiserem pausar o vídeo aí para tentar, tá? Mas, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar que o logaritmando é maior que 0, tá? E a nossa base, ela também tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Então, a gente tem que resolver essas inequações para determinar o domínio disso aqui. Então, se eu pegar aqui a equação de cima, né, a inequação de cima, ó, 2x² menos 5x mais 2 maior que 0. Isso aqui essa função aqui, ó, é uma parábola, né? É uma parábola cujas raízes são meio e 2, tá? Resolvendo aqui essa equação de segundo grau, você encontra como raiz meio e 2. Aí ela é uma parábola com coeficiente A positivo, então ela é feliz, ó. Então a gente tem isso aqui. Então, essa restrição do logaritmando diz pra gente que o nosso x ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó. No intervalo que a sua função ela é maior que 0. Tá? Aí eu pergunto, nos extremos aqui, é bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta, né? Porque você quer valores maiores que 0. Nessas extremidades aqui, a função vale 0. A gente não quer que ela vale 0, a gente quer que ela seja maior que 0. Então, essa daqui é a primeira restrição que você tem, né? E depois você vai analisar essa segunda. Nessa segunda restrição, x mais 1 tem que ser diferente de 1, ou seja, o x tem que ser diferente de 0. E 0 tem que ser menor que x mais 1, ou seja, x mais 1 tem que ser maior que 0, ou seja, o x tem que ser maior que menos 1. Tá? Então, quando a gente juntar essas restrições aqui, ó, se você só pode pegar x maiores que menos 1, você vai começar daqui, ó.
Tudo isso aqui você joga fora, ó. Você vai pegar esse intervalo daqui até aqui e esse. Lembrando de desconsiderar o zero, tá bom? Então, qual que seria o domínio dessa daqui, ó? Vou colocar aqui. X pertence aos reais, tal que. Então, você começa no menos 1 e vai até o zero, né? Então, o x ele tem que ser maior que menos 1 e menor que zero. Ou ele vai de 0 a meio, né? Ou seu x tem que estar entre 0 e meio. Ou o seu x tem que ser maior que 2. E aí você determinou, então, o domínio dessa função logarítmica aqui. Beleza? Bom, galera, desse capítulo era isso aí que eu tinha para falar para vocês de função logarítmica, tá bom? O próximo capítulo, que essa próxima videoaula aí, a gente vai falar sobre equações exponenciais e equações logarítmicas. Ou seja, a gente vai usar esses conhecimentos que a gente adquiriu de função exponencial e função logarítmica e aplicar eles na resolução de equações, tá bom? Então, esse aí que é o assunto da nossa próxima videoaula.